RFI Convida. Andréia Gomes Durão. A RFI convida Cida Bento, doutora em psicologia, uma das pioneiras do estudo sobre a branquitude no Brasil, fundadora do Centro de Estudos de Relações de Trabalho e Desigualdades e eleita pela revista The Economist como uma das pessoas mais influentes em todo o mundo sobre o tema da diversidade, sobre a promoção da diversidade. Ela é autora de diversas obras sobre o tema, como Branquitude, Diálogos sobre Racismo e Antirracismo, sua publicação mais recente, Cidadania em Preto e Branco, Ação Afirmativa e Diversidade no Trabalho e O Pacto da Branquitude, lançado agora em francês pela editora Anacaona, Le Pacte de la Blanchité. Obrigada, Cida, pela sua presença aqui nos nossos estúdios. Eu é que agradeço. Estou feliz com o convite. Que ótimo. Cida, o Pacto da Branquitude é o resultado da sua tese de doutorado, defendida na USP, que aborda como essas estruturas solidificadas pelos brancos permitem que o racismo se perpetue e que se perpetuem, lógico, as desigualdades. E esse estudo surge a partir de experiências pessoais. Você pode contar um pouco para a gente como foi esse processo e esse processo de produção dessa tese que virou livro? Então, eu trabalhei durante muitos anos como psicóloga organizacional em grandes corporações. Quando eu decidi sair, eu estava na terceira maior corporação do Brasil e trabalhava com recursos humanos, processos de recrutamento de pessoas, seleção, promoção, treinamento. E num país onde os órgãos oficiais reconhecem que a maior parte da população, 57%, é negra, em todo tipo de organização as lideranças são masculinas e brancas. Aí estou falando do judiciário, do parlamento, das grandes corporações, das universidades. E nos processos de seleção, sempre era mais fácil para as empresas, ao fim de um processo, escolher pessoas brancas e homens para ocupar os lugares de comando ou de vanguarda, os lugares considerados mais nobres na organização. Bom, acho muito curioso que no livro, acho bem interessante que quando você questiona, quando você critica esse conceito de branquitude, essa branquitude estabelecida, você faz uma referência ao sistema de cotas, que vamos combinar, é uma iniciativa assim, muito tímida na intenção de reparar um contexto de desigualdade muito maior, uma iniciativa bem-sucedida, mas que nem por isso deixou de ser muito atacada no Brasil. E você faz uma inversão no seu livro, falando, na verdade, de uma cota 100% para homens brancos, de preferência hétero, talvez. Exatamente. E que fica ali subentendida, e um sistema de cotas para negros, para outras minorias, é muito mais atacada, e essa cota de 100% para os brancos não é vista, não é observada no Brasil. Sim, ela nem precisa ser nomeada. O Brasil, embora tenha pouco mais de 500 anos, a escravidão negra foi de quase 400 anos, ou seja, 4/5 da nossa história foi de escravidão negra. E esse conceito de que homens brancos são mais bonitos, mais competentes, feitos para liderar, ele perpassa toda a sociedade e está naturalizado. Então, é por isso que eu dizia que eles não precisam reivindicar cotas, porque as cotas estão já definidas para eles e elas são definidas como um lugar de meritocracia. O nosso sistema é meritocrático, dizem. Então, o fato de homens brancos estarem nos lugares de liderança e serem majoritários nas organizações se deve à competência deles, se deve ao mérito deles. Então, toda vez que você fala em grande corporação e desigualdade, a grande corporação sempre, as lideranças lhe dizem, isso se deve ao mérito, não vamos passar a mão na cabeça de ninguém. E quando você fala dessa questão, eles não precisam reivindicar
a cota, né, ela já está ali estabelecida. Você fala também dessa questão, né, quando você fala o pacto, né, da branquitude, disso ser um pouco velado. Inclusive, no livro tem uma passagem que eu achei muito interessante, que você fala, não pense que os brancos se reúnem no meio da noite, né, na surdina. Quer dizer, é um acordo tácito. E essa questão do não velado, né, disso não vir à tona de uma forma mais palpável, isso compromete o diálogo, né, em torno da desigualdade, e aqui você fala muito, né, da desigualdade no mercado de trabalho, quer dizer, isso impede, se a gente não admite que a gente tem um problema, isso compromete que a gente fale e que a gente resolva esse problema? Sim, mas quando você começa a trabalhar com uma grande organização, onde você tem sempre uma maioria branca, eu digo, os brancos estão incluídos, e começa a trazer esse tema, você desvenda rapidamente isso. Eu entendo que você vai desvendando. Mas só nas grandes corporações que você tem um racismo velado. Porque quando você pensa o mês de agosto e setembro, se você olhar as estatísticas no Brasil, nós tivemos 137 assassinados pelo Estado brasileiro na Bahia. E tudo foi dito como, lá temos suspeitos e eles participam de organizações criminosas que mexem com drogas. 137 assassinatos. E nós tivemos chacina simultânea no Rio de Janeiro, em São Paulo e na Bahia. Então, é profundamente violenta e explícita a relação da polícia, né, com a comunidade negra, principalmente os homens. Então, assim, agora, como o Brasil criminaliza o racismo, então nas empresas acontecem de maneira mais velada. Então, eu sempre digo o seguinte: o que caracteriza o racismo dentro de uma organização não são atos racistas episódicos, mas são as estatísticas. Você olhar onde é que estão as mulheres, onde é que estão os gays, as lésbicas, onde é que estão os negros, as pessoas com deficiência. E você vai observar que você tem um perfil monolítico em todas as grandes instituições, que é de homens brancos na liderança. Continuando nessa referência que você fez no início da sua resposta ao nosso histórico, né, colonial, escravocrata, e você fala muito da questão da referência ao modelo europeu, né? Essa ode ao branco, né? Ao homem. A gente continua reproduzindo esse modelo. É um modelo de hoje, é um modelo do passado. Sim. O Brasil faz isso mais intensamente porque tem um histórico de escravidão mais grave do que o que ocorreu em outros países. A gente está dissociado de um contexto internacional quando se fala de desigualdade, quando se fala de racismo? Eu penso que não. Isso é muito comum na América Latina, em países como em alguns países da África, que você não só se inventa como mais bonito, mais inteligente, mas você tem dinheiro para colocar esse imaginário concretamente em livros didáticos, nas novelas, em todos os meios de comunicação, de modo que não só os brancos se sentem superiores, mas os negros também e indígenas pode vê-los como superiores e se sentem inferiores. Então, tem um processo muito perverso, né? E que vem mudando muito fortemente no Brasil. Há uma impaciência muito grande de indígenas, de negros, de pessoas quilombolas e uma tensão crescente nas instituições. Por isso, você tem essa resposta na Bahia de, em 2 meses, assassinar 137 negros, porque as vozes negras, as vozes femininas, as vozes LGBTQI+, elas estão cada vez mais impacientes e exigentes.
E você cita no seu livro, por exemplo, que essa questão né, da branquitude, ela passa não somente pela defesa dos privilégios, ou, por exemplo, por essa referência estética, né, ou a meritocracia, mas o que eu achei bem curioso é que você fala no seu livro como uma ameaça, quer dizer, como se tudo que não é desse conceito de branquitude, né, como, por exemplo, uma participação mais expressiva de negros nas empresas, isso representa uma ameaça. Por que seria uma ameaça? Então, porque eu sempre trabalhei, na minha tese, eu trabalhei muito com o conceito de medo branco, que é um conceito relacionado a uma inveja e um ciúme daquilo que o negro tem. Por exemplo, nas escolas de samba se dizia que as mulheres negras eram muito promíscuas, porque sambavam quase nuas na frente da escola de samba. Hoje tem uma briga entre as socialites, que são, né, as mulheres brancas jovens, para estar seminuas na frente das escolas, das baterias. Então, tem muita coisa no negro que o branco desejava para si, né? E eu acho que está no campo da cultura, no campo do que ele pressupõe como uma sexualidade, no campo da alegria, no campo de manter o significado da vida como algo importante a despeito da adversidade da vida. Então, eu sinto esta ameaça, quer dizer, como é que você silencia, cancela esse lado que você prende tanto em você, que você deixa dentro do armário. E aí os negros exibem, assim como as trans, assim como, quer dizer, exibem fortemente, principalmente, mas não só, mas principalmente nos momentos públicos de comemorações, né? E você acha que essa mudança na percepção, né, do lugar do outro, do lugar do negro, que você falou que por tanto tempo, né, foi criticado, foi rejeitado, e hoje é um lugar, vamos dizer, desejado, você acha que isso é um resultado do que você chama das ações afirmativas? O que são essas atitudes afirmativas que você fala tanto? Em nos seus 10 trabalhos? anos, você imagina, em 10 anos, triplicou a presença negra nas universidades brasileiras. Então, há um medo de que os negros, ao assumir esses lugares de liderança, que são lugares onde se pensa o Brasil, que eles tragam toda uma nova cultura, toda uma mudança. Há um medo das relações entre homens negros com mulheres brancas, né, que vem crescendo no Brasil. O Brasil é chamado de um país miscigenado, né? Como não se soubesse quem é negro e é branco. Então, isso é uma crescente. Então, há um medo de mudança de lugar dos negros e brancos. Medo de sair da zona de conforto. Sim, e sim, de conforto que é uma prisão, né? Eu brinco muito que as mulheres negras vão liberar as mulheres brancas da escova progressista, progressiva, porque no Brasil é muito comum todo fiozinho de cabelo organizado e as mulheres negras vêm com aqueles cabelos volumosos, vermelhos, assimétricos. Então, isso incomoda muito. Libertar as mulheres da tirania estética da chapinha. Exatamente. Então, tem uma última pergunta, Cida. E qual é, já que você está falando tanto nessa questão, né, do deslocamento do lugar de branco, lugar de negro, qual é o lugar dos brancos na luta antirracismo, nessa questão da diversidade, a favor da diversidade? Eu acho que o reconhecimento de que nós temos uma herança de 5 séculos que coloca hoje negros e brancos em lugares sociais muito diferentes. Primeiro, reconhecer isso, reconhecer que branquitude não é transparência,
é visão de mundo, é interpretação de realidades, é busca de soluções a partir de uma perspectiva e começar a mudar do lugar onde você está. Eu tenho experiências muito positivas no trabalho com organizações. Em geral, o CERT, a organização da qual eu faço parte, é provavelmente uma das organizações que mais trabalha com brancos. E ao começar a discutir esse tema dentro da instituição, você vai vendo as mudanças ocorrerem. Então, a gente faz um censo, a gente faz mudança de processos de recrutamento, de seleção, de comunicação, nos produtos da organização, nos serviços, e você vai observando que ela vai mudando. E vai mudando rapidamente. Eu acho que nós estamos num momento muito propício para avançar com esse tema. Que ótimo, que boa notícia. Bom, nós conversamos com Cida Bento, ativista, referência nos estudos sobre a branquitude, sobre a diversidade, e que está na Europa, né, lançando a versão em francês do seu livro Pacto da Branquitude, quer dizer, Le Pacte de la Blanchité. Parabéns pelo livro, parabéns pelo seu trabalho e obrigada mais uma vez pela sua presença aqui na RFI. Muito obrigada, eu agradeço muito o acolhimento aqui da RFI e do que eu tenho sentido aqui em Paris. Paris, na França, eu venho percebendo que esse tema é oportuno nesse momento. Eu te agradeço.